Ei pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais os documentos eu levei na minha entrevista de visto para o intercâmbio de au pair e quais os documentos eles me pediram. Então continua aqui no vídeo que eu vou contar tudinho para vocês. Para eu fazer o meu processo de visto, eu contratei uma assessoria. Eu preenchi um formulário que eles me enviaram e esse formulário ele era basicamente uma cópia do DS 160. E daí eles preencheram para mim. Então vamos lá. Para você solicitar o seu visto, primeiramente você precisa preencher o seu DS 160. O DS 160 é onde você vai colocar todas as suas informações. Então, quando você estiver lá fazendo sua entrevista, o documento que o cônsul vai ler para poder fazer perguntas para você é o seu DS 160. Então, lá você vai colocar tudo. Vai colocar sobre o seu trabalho, se você é formado, seu grau de escolaridade, onde você estudou, o que é que você estudou, o seu trabalho atual, seus trabalhos anteriores. Você vai colocar se você já esteve nos Estados Unidos, se você já teve visto negado, se você já tem algum visto, né? Talvez você já tenha um visto de turismo, por exemplo. Então você vai colocar tudo lá, tudo. Após confirmar o seu DS 160, daí você vai comparecer ao CASV e vai comparecer ao consulado para sua entrevista. No caso, é recomendado você levar o seu passaporte, obviamente, a sua confirmação de agendamento, confirmação de pagamento da taxa consular, taxa service e o DS 2019. Eu levei tudo isso. A única coisa que me pediram foi a confirmação de agendamento e o meu passaporte. Apenas isso. Isso pode ser relativo, tá? No consulado de Brasília me pediram só isso. Mas é bom você estar com todos os documentos ali. No consulado, para a entrevista, a minha assessoria me passou uma relação de documentos que eu poderia levar. Tinha esses documentos principais que eu falei, outros documentos, né, adicionais, histórico escolar, histórico da graduação e diploma, e outro documento que tinha lá, que a assessoria me passou para poder levar, era a minha carteira de trabalho, né? No caso, eu imprimi a página da carteira digital, onde constava que eu estava trabalhando, e eu levei também, foi só isso. Também estava falando lá sobre comprovante de endereço, mas eu não levei. O que eles me pediram na entrevista do visto? Quando eu cheguei no consulado, eu passei pela recepção, a moça que estava na recepção me pediu meu passaporte. E aí, gente, muito importante, quando você vai no CASV, quando você chega no CASV, eles pedem o seu passaporte, e aí eles vão imprimir um adesivinho e vai colar atrás do seu passaporte. E aí lá, eles colocaram, lá vai ter no caso as suas informações, o seu horário da entrevista e tudo mais, se você vai receber o passaporte em casa, né, ou você vai pegar no caso mesmo, lá tem essas informações, tem um QR Code. Eles colocaram um adesivinho vermelho, então assim, gente, pode ser que aconteça isso com vocês, no consulado que vocês forem. Em Brasília foi assim, colocaram um adesivinho vermelho e fizeram uns rabiscos lá. Esses rabiscos, esse adesivo, é coisa interna deles, tá? Então, se por acaso, colocou um adesivo vermelho, quer dizer que eu vou ser negada? Não, gente, isso é coisa interna deles. Mas lá no CASV ou no consulado rabiscaram meu passaporte ou assim, desse jeito, né, na parte do adesivo. Eu vou ser negada? Não, gente. Isso é coisa interna deles, que eles conseguem se comunicar através disso, né? Depois que eu passei por essa recepção, que a moça pediu meu passaporte, ela viu que era au pair, daí ela me pediu a taxa service e o DS 2019. Eu entreguei, ela colocou tudo dentro de uma pastinha e ficou com os documentos. Quando eu fui para minha entrevista com a cônsul, eu entreguei essa pastinha já, que, do jeito como eu peguei na hora que me chamaram e fiquei aguardando na fila, eu peguei essa pastinha e eu entreguei para ela. Lá tava o meu passaporte, meu DS, minha taxa service, DS 2019. E eu entreguei pra ela. Foi só isso, gente. Ela não me pediu mais nada. Eu tinha levado meu diploma, eu tinha levado meu histórico da faculdade, meu histórico do ensino médio, tinha levado também a minha carteira de trabalho, né? E ela não me pediu nada disso. Então, assim, é bom vocês levarem esses tipos de documentos, porque pode ser que eles te peçam. Eu coloquei no meu DS 160 que eu era formada em jornalismo. Ela poderia ter me pedido uma comprovação daquilo. Então, a dica que eu dou o que você colocou lá no seu DS, é interessante que você tenha algo para provar aquilo. Então, se você colocou que você trabalha de carteira assinada, você leva
um xerox da sua carteira de trabalho, comprovando que atualmente você está trabalhando de carteira assinada. Foram esses documentos que eu levei. Muitas meninas levam carta da família. Eu acho assim que não tem necessidade. As informações que o cônsul precisa saber sobre a sua host family vai estar constando no seu DS 2019. O DS 2019 tem as informações que o cônsul precisa sobre a sua host family e sobre a sua agência. Eu não levei carta da família. A cônsul não me pediu carta da família. Ela não me pediu nada. A única coisa que ela pediu foi os documentos básicos: passaporte, DS 2019 e taxa SEVES. Apenas isso. Eu tinha alguns documentos ali auxiliares, que foi como eu disse. Talvez ela pode te pedir algo para comprovar algo que você colocou no seu DS. Então é bom ter. Mas carta para família não é algo que talvez vá comprovar, entendeu? Porque já tem ali o DS 2019, onde tem as informações da família. Se você quiser levar, você se sentir mais seguro levando uma carta da família, aí é critério de cada um. Mas assim, muito difícil de eles pedirem, muito difícil mesmo. E outra coisa, não ofereça nenhum tipo de documento pro cônsul. O que ele precisar, ele vai te pedir. Se ele não te pedir, não ofereça, porque eu acho que isso não pega bem e talvez ele pode até se sentir ali irritado com o fato de você estar oferecendo algo que ele não pediu. E talvez pode ser que isso te prejudique ali na sua entrevista. E se caso você oferecer, como a maioria dos casos que eu já vi de meninas que ofereceram, o cônsul simplesmente recusou, de forma educada. É muito improvável que eles vão ler uma carta da família se você oferecer, e muito mais improvável ainda de eles te pedirem carta da família. Geralmente isso não acontece, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a taxa SEVES e o DS 2019. Eu sou da agência Cultural Care. Então, eu vou falar aqui sobre a minha agência, porque eu sei que pode ter menina aqui que talvez está pensando ainda em ser au pair e quer saber como funciona o processo, então eu acho que vale a pena explicar tudo certinho. Como que você consegue a taxa SEVES e o DS 2019? Bom, a partir do momento que você fecha o match com uma host family, a agência vai te mandar a taxa SEVES e o DS 2019. A taxa SEVES é um valor que precisa ser pago, né? Para quem está indo fazer um intercâmbio de estudo, que no caso do au pair é um intercâmbio de trabalho e estudo, então é uma taxa que precisa ser paga. Mas essa taxa não é paga pela au pair, tá? Quem paga essa taxa é a host family. A agência vai te enviar esse comprovante da taxa SEVES paga. Então você não precisa se preocupar, porque você não vai pagar a taxa SEVES. Outro documento que a agência vai te mandar é o seu DS 2019. Como eu falei, o DS 2019 é um dos documentos mais importantes que você precisa para sua entrevista de visto. No DS-19 vai constar as informações da sua host family e da sua agência. Para conseguir esses documentos, na Cultural Care, primeiramente, você pega esses documentos em uma determinada quantidade de dias antes de você tirar o seu visto. Se você for do Rio ou de São Paulo, ou se você não for do Rio ou de São Paulo, mas você vai tirar o seu visto no consulado do Rio ou de São Paulo, você vai pegar o seu DS-19 e a taxa SEVES no escritório da agência, no caso, no escritório da Cultural Care, ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Aí vai depender de onde você é e se você vai tirar o visto em uma dessas duas cidades. No meu caso, eu sou de Minas. Eu não ia tirar meu visto nem em São Paulo, nem no Rio. Então, eu ia tirar meu visto em Brasília. Para quem não vai tirar o visto nem em São Paulo, nem no Rio, ou não mora nem no Rio, nem em São Paulo, eles vão enviar o seu DS e a sua taxa SEVES pelo correio. O meu veio pelo correio, chegou muito rapidinho, com 2 dias. Eles enviaram na segunda, na quarta-feira já chegou aqui pra mim. Vem muito rapidinho mesmo. Quem vai tirar o visto no Rio ou em São Paulo não precisa fazer esse encontro presencial, porque quando você vai tirar o visto, você passa na agência para pegar a sua taxa SEVES e o seu DS. Então você não precisa, aquilo ali já é o seu encontro presencial. A Cultural Care pede que você tenha um encontro presencial em algum momento do seu processo. Você precisa fazer um encontro presencial com a agência ou com algum representante da agência. Então, como eu era de Minas, eu fiz um encontro presencial com a gente aqui de Minas, em BH. Eu fui em BH, me encontrei com ela, a gente conversou e esse foi o encontro presencial. Então, eles só vão te enviar o seu DS e sua taxa SEVES pelo correio depois que você tiver feito
um encontro presencial com a representante do seu estado, ou enfim. Gente, eu decidi fazer esse vídeo porque eu já fiz o vídeo contando a minha experiência, como foi meu processo para tirar o visto, né, na parte de entrevista, e eu decidi trazer aqui alguns pontos que eram coisas que quando eu ainda estava pensando em ser au pair, eu ficava na dúvida. Então eu imagino que tenham sim meninas que talvez tenham dúvidas de coisas que lá no passado eu tive. Então vim trazer esse vídeo aqui para poder deixar as coisas um pouco mais claras. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário aqui se vocês estiverem com dúvida, que eu vou tentar responder e esclarecer para vocês da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão, tchau, tchau!